E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é dia de dossiê e vamos falar de esconde-esconde. Pessoal, nas últimas horas saíram algumas notícias falando aí que o Lula resolveu deixar para divulgar o programa de governo depois das eleições. É basicamente um cheque em branco, você vota lá e você não sabe nem o que está por vir, mas por mais que o Lula não divulgue, tente esconder, dá para ter um vislumbre do que é que ele deve defender e deve querer colocar em prática caso seja eleito. Ainda mais, o dia de ontem foi interessante ver as movimentações na esquerda, bem intensas. Várias pessoas vieram a público para declarar o seu voto em Lula, desde juristas, políticos, influenciadores, celebridades, pessoas ligadas a ONGs, inclusive a Fundação FHC. Quero comentar sobre isso, na verdade já começa falando sobre isso no primeiro tema. Ciro Gomes é um capítulo também vale dar uma destrinchada, sentou a bolacha no Lula ontem, falou a turma do PSOL também, inclusive um apoio de fora que o pessoal estaria recebendo. E o dia de ontem também acho que foi marcado por uma tentativa de desidratar de vez a candidatura do Ciro Gomes com direito a uma cartinha da turma do Foro de São Paulo. Depois falaremos aí um pouco mais sobre apoios internacionais que o Lula vem recebendo e aí é que a gente já vai entrar no que seria um possível programa de governo do Lula e porque talvez ele esteja querendo aí esconder, e os dois temas ali se conectam, porque eu acho que tem uma pauta internacional que o Lula deve colocar em prática, e aí eu vou trazer com base um documento divulgado aí por algumas pessoas importantíssimas nas últimas horas, e algumas notícias que saíram no Brasil nas últimas horas, nos últimos dias, e a gente tentar, né, chegar aí a algumas respostas. E vamos começar que tem muita coisa, e vejam só. Ontem, mais uma vez, aqui eu só trouxe para fazer um breve comentário. O Estadão fez mais um editorial, onde mais uma vez eles criticam o PT, onde mais uma vez eles destacam todos os absurdos que o PT já fez no passado, que o Lula nunca pediu desculpa. Aí falam da questão da decadência moral do Brasil no pós-petrolão, pós-mensalão, outros escândalos, mas ainda assim, no final, eles tentam igualar Bolsonaro a tudo isso, ainda falar mais um monte de baboseira. Fizeram depois uma matéria grande, não, editorial, não trouxe só que o resumo do resumo que eles fizeram lá no Twitter, falando o seguinte: o editorial, afinal, por que aquele que não se considera um ser humano, mas uma ideia que diz ter sido o melhor presidente da história do Brasil e que se compara a ninguém menos que Jesus Cristo, se desculparia pelo que quer que seja? Aí tá lá, né? Opinião do Estadão. Lula diz que o PT está cansado de pedir desculpas. A quem não se sabe, os brasileiros, lesados pela corrupção petista, é que estão cansados de esperar pela contrição do PT. Aí falam lá várias baboseiras, e uma dessas, que eu tô falando sobre Bolsonaro, eles colocam o seguinte, ó: o PT não se desculpou pelo incentivo à cisânia política, o nós contra eles, que gestou o bolsonarismo. Desde quando o bolsonarismo foi uma resposta do nós contra eles? Desde quando? Pelo amor de Deus. Eles negam, eles não aceitam a existência de uma parcela da sociedade que é de direita, que possui valores definidos e que ainda não sejam assim 100% iguais, estão dentro ali de um espectro que assim, podendo da direita você vê, tem gente que acha que o homeschooling pode ser o caminho, tem gente que acha que não, vamos ter uma educação pública, mas sem Paulo Freire, tem outro que já fala no voucher, mas independente, se você colocar o seguinte, a gente defende que os pais possam ter o direito de escolher a educação do filho. Isso daí todo mundo da direita vai concordar. Ninguém vai falar que a educação do filho está sobre o domínio do Estado, né? Que o cidadão é quase que uma propriedade do Estado. Então assim, eles não conseguem aceitar isso. Eles acham que não, o Bolsonaro é só o antipetismo. Surgiu lá uma onda anti-PT e colocou aí, virou o bolsonarismo. Maluquice, mas deixa lá, né? Tampouco sem falar que o Lula também não se desculpou, pelo apoio a ditaduras de esquerda latino-americanas, pela tolerância com patrimonialismo, pelas campanhas de desinformação e difamação de adversários. Eles sabem de tudo isso, mas fingem que não entendem. Sobre a questão das ditaduras, né,
de esquerda, latino-americanas, precisam entender porque o Lula nunca se desculpou, nem vai se desculpar. A ajuda que ele recebeu ontem, né, para tentar desidratar a candidatura do Ciro Gomes, acho que uma justificativa bem plausível, mas tá lá. Ó. Mas nada mudou. Como mostra a entrevista, Economist não há razão para acreditar que Lula tem intenção de demonstrar contrição pelos inúmeros erros e desvio que ele e seus companheiros cometeram. Leia o texto completo em. E aí, mesmo sabendo que o Lula não vai se desculpar, tem todo o seu passado tenebroso vindo com ele, toda a turma do PT vindo a reboque, temos aqui uma notícia só para provar que o teatro das tesouras reinou no Brasil, acho que desde a tal redemocratização. O senhor Sérgio Fausto, o diretor da Fundação Fernando Henrique Cardoso, ele declara voto no Lula no primeiro turno. A lista de apoiadores, né, ganhou uma celebridade, cientista político, diretor-geral da Fundação Fernando Henrique Cardoso. Ele justificou o voto no petista já em primeiro turno, apontando, olha os apontamentos, que o país necessita de uma ampla frente de forças políticas para assegurar a democracia. A democracia, gente, ela sempre está em risco. Meu Deus, coitada da democracia. Defender o meio ambiente e recuperar o respeito pelo Brasil no sistema internacional. Ou seja, né, seguir as ordens do exterior, agenda verde e democracia é qualquer coisa aí que é maluquice só pra, sabe, ter o que falar. O cara fez questão de destacar a questão da agenda verde. Na fala completa, a Folha de São Paulo soltou uma nota maior, mas essa foto não estava tão boa, ia ficar um pouco mais longo. Ele fala, inclusive, da Amazônia. Ele vai, discorre sobre a Amazônia, etc. Olha com as preocupações de quem quer apoiar o Lula. Além do Sérgio Fausto, tivemos o Meirelles recentemente. E aí tem uma nota no Globo sobre a reação do Dória perante a declaração de apoio do Meirelles. Que é o seguinte, ó. O apoio de Meirelles à candidatura do Lula não foi surpresa para o Dória. Não, quem poderia imaginar? O ex-governador, que aspirava a concorrer à presidência, mas teve seu plano frustrado, disse a empresários que viu com bons olhos. O Dória viu com bons olhos o movimento do economista, que foi secretário da Fazenda, né, na gestão do Dória. Dória sinalizou que segue em contato constante com Meirelles. Ou seja, agora a distância entre o Lula e o Dória é de uma pessoa, né? Que eles têm um amigo em comum, que é o Meirelles. Não que o Dória não tivesse alguém aí que conhecesse o Lula pessoalmente, não que o Dória não tenha um WhatsApp do Lula. O Meirelles é parceiro do Dória, né? Enfim. E disse que não se surpreendeu com a participação do economista no ato que com mais 7 ex-candidatos a presidente em apoio a Lula. Meirelles foi presidente do Banco Central nas 2 gestões do petista. Quem também saiu para apoiar o Lula foi o Miguel Reale Júnior, o cara do impeachment da Dilma. Essa matéria é sensacional. Primeiro, que ela sai na Folha de São Paulo. Segundo, porque é na coluna da Mônica Bergamo. E como sempre, a Mônica Bergamo, ela é sensacional. Ela, para não tentar descredibilizar a matéria, já na manchete, ela sempre faz isso. Grupo de advogados lança campanha pelo voto útil em Lula e obtém endosso de Miguel Reale Júnior. Aí você já leu o primeiro parágrafo. Ela disse, né? Qual o grupo de advogados? É o Prerrogativas. É o Prerrogativas. Do Marco Aurélio de Carvalho, conhecido também como Big Mac. O Big Mac do Lula. Tá aí, né? Autor de impeachment de Dilma, Miguel Reale Júnior desiste da terceira via e anuncia apoio a Lula no primeiro turno. Gente, essa turma aí do judiciário, né? Do mundo jurídico, tá apoiando prerrogativas, etc. Porque eles pensam assim, ó. Vocês realmente acham que hoje o Lula vencendo, ou o Haddad vencendo, ou qualquer cara da esquerda vencendo, na hora que tiver alguma nomeação, sabe, pra alguma autarquia aí, que seja, sei lá, desde as cortes superiores até um tribunal regional, você acha que hoje em dia o Prerrogativas, ele não tem força dentro do PT pra falar, não, bota esse cidadão aqui, bota aquele outro ali, bota aquele lá, bota aquilo lá? Prerrogativa 2 se tornou realmente uma espécie de think tank, apêndice, braço jurídico do Lula, não falando do PT, do Lula.
Falar que eles estão errados? Não, o PT sabe jogar, a esquerda sabe jogar esse jogo. Espero que um dia a direita também tenha um grupo assim organizado, tudo bonitinho. Obviamente não vai sair notícias na Folha de São Paulo, né? Falando um grupo de advogados. No máximo vai tentar descredibilizar, falar grupo bolsonarista, negacionista. Isso é todos os listas que vocês já estão cansados de saber. Mas tá aí, né? O cara que fez o impeachment da Dilma tá apoiando o Lula. É o Thiago das Tesouras. Isso aqui é só para comentar rápido, né? Porque envolve jurista, um ex-jurista. Senhor Sérgio Fernando Moro, eu vou ser sincero, eu não acreditei que esse aqui era o Moro quando eu vi a carinha dele. Olha como o Moro tá cansado. Mas tá cansado, bicho. Tá feio, viu? Mas enfim, Sérgio Moro vai de penetra a evento de governador e é criticado. O Moro pintou de penetra em um comício do Ratinho Júnior. A Elisa diz, meu Deus, penetra. A biografia no fundo do poço. Candidato de Bolsonaro no Senado. No Paraná se chama Paulo Eduardo Martins, 222, 3 número 2. Voltando para o mundo jurídico, a CNN aí, não sei o que foi que aconteceu, não sei se ficou meio com vergonha, tentando fazer uma meia-culpa, mas fala o seguinte, ó, fatos primeiro. Lula erra ao dizer que foi absolvido pela ONU e pela Justiça do Brasil, né? Lula erra. Lula não mente. Lula não divulga fake news. Ele erra, ou ele derrapa, ou ele comete um gafe. Mentir jamais. O Lula não mente. E aí vamos falar sobre isso.